Nesse momento agora eu gostaria de chamar aqui mais uma vez Pastor Fernando Guimarães. Pastor Fernando Guimarães estará falando aqui agora 3 princípios de uma liderança relevante. Pastor Fernando Guimarães, ele é coach em desenvolvimento pessoal, especialista em hipnose clínica e graduando em psicologia e psicanálise, membro da Assembleia de Deus Jesus Proverá. Pastor Gabriel Oliveira, Jesus, essa equipe é fantástica, hein? Pastor, seja bem-vindo em nome de Jesus. Estamos juntos aí. Toma aí Amém. Seu tempo. Amém. Meus amados, boa tarde. Paz do Senhor. Deus em Cristo abençoe a todos que estão nos assistindo. É uma honra enorme estar aqui. Que alegria, que felicidade, que transbordar de alegria em Jesus. Estar aqui a esta casa de volta, falando em uma conferência que tem um ecoar tão profético, tão poderoso, que tem alcançado tantas vidas, impactado de uma forma tão poderosa, já nos seus 10 anos de história. Então eu fico muito feliz de retornar a essa casa, rever o pastor Rafael Lira, Rafael Muniz, todos os demais irmãos. Pastor Jader, meu amigo de muitos anos, muito obrigado pela confiança em me permitir ter essa fala aqui essa tarde, na companhia e na presença do meu pastor Gabriel. Tem sido o meu mentor, o homem que tem orado pela minha vida, tem dado cobertura, e eu fico feliz. Obrigado. Ok? Eu espero que todos que estão nos assistindo nesse momento sejam a pessoa responsável em divulgar esse evento fantástico. A atmosfera espiritual aqui está favorável, Deus está presente. Cada palavra, cada instrução é uma liberação do reino de Deus para o coração de líderes e também de liderados que têm se colocado à disposição do Espírito e do reino para que a palavra seja propagada. Então seja instrumento de Deus, compartilhe. Eu acho que nós estamos na casa de 60 e poucas pessoas simultaneamente nos assistindo, mas eu quero lançar o desafio de você compartilhar, a gente bater pelo menos, no mínimo, a marca de 100 pessoas, amém? 100 pessoas no mínimo nos assistindo. Então passe aí, vai lá na setinha, compartilha, joga para frente, porque Deus ainda tem muita coisa boa para as nossas vidas na tarde desse dia. Irmãos, o tempo, ele nos é favorável, mas vamos usar com sabedoria. Vou pedir que você, em sua casa, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo também de número 1. Eu vou falar sobre, conforme disse o pastor Rafael, os 3 pilares ou as 3 chaves de uma liderança relevante. 3 pilares de uma liderança relevante. Atos capítulo 1, versículo 1 diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Fiz um tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. Eu quero que você grife a palavra começou, não só a fazer, grifa também a fazer. Coloque isso na sua cabeça, na sua mente, grava a palavra a fazer, mas também a ensinar. Então nós temos aqui o começar, o fazer e o ensinar. Quando se fala de liderança, numa perspectiva bíblica, espiritual, eu entendo que liderança é uma capacitação dada por Deus a homens e mulheres que especificamente são selecionados por Deus para realizarem uma obra extraordinária, feitos extraordinário. Pessoas que recebem de Deus a graça, a potencialização das suas habilidades, dentro de um perfil de personalidade, dentro de
traços de competências que já existem em nós, já são existentes dentro de nós, mas que de uma certa forma ainda não foram expostos, não apareceram, não surgiram, não transbordaram. Então o Espírito Santo vem, derrama essa graça, essa capacitação e potencializa isso em nós, para que o reino seja estabelecido, para que o reino possa ser expandido. Então, liderar é a capacidade de ter a maestria em desafios, em situações decisivas, em questões problemáticas, mas que na verdade essa pessoa que foi ungida, que foi agraciada, que foi abençoada por Deus, passa a ter a visão das coisas de forma mais ampla, de uma forma mais profética. Então, dentro dessa capacitação espiritual, dessa capacitação de graça e do derramar de Deus, eu entendo que todo líder, ele tem de Deus algo a mais, algo diferenciado. Ele consegue enxergar um pouco mais à frente, porque recebeu de Deus isto. E quando fala de liderança, nós podemos considerar e ver na Bíblia, se a gente passear na palavra, nós vamos enxergar e encontrar diversos homens que tiveram sua liderança marcante, impactante, homens que se posicionaram profeticamente e que mudaram realidades de nações, de grupos, de equipes, de uma pessoa, de várias pessoas, homens que por onde passaram, marcas ficaram, legados foram construídos e marcaram gerações. E eu quero liberar aqui uma chave, uma palavra profética de Deus para a sua vida e dizer que por onde você passar, onde você for e o que você quiser, Deus marcará as obras das suas mãos como um legado, como algo que vai marcar, que vai ficar. As pessoas verão e recordarão, olha, Deus fez através desse homem, Deus fez através dessa mulher. Homens que marcaram, mas para mim, homens que eu poderia considerar uma liderança bem estruturada, bem sucedida, marcante, já que são tantos, eu escolheria 3, Novo Testamento. Primeiro, Jesus, que foi o líder, talvez ele seja a arquetipia máxima de uma liderança perfeita, onde nós, em todos os aspectos, podemos modelar, podemos copiar, podemos olhar para ele e dizer, de fato, tudo que esse homem fez, o nosso Cristo fez, pode ser repercutir, pode ser copiado, pode ser modelado, porque deu certo. E tanto deu certo, que até hoje, tudo que ele fez, permanece. Permanece, não se quebra, se sustenta, continua, e tudo que ele fez e faz até hoje tem uma força, tem um poder, tem uma graça extraordinária. Então Jesus para mim é o líder maior. Depois eu pularia para o apóstolo Paulo, um líder nato, o homem cheio da graça, cheio do conhecimento, dominava idiomas, conhecimento de todas as naturezas, e um homem que tinha uma habilidade com a Bíblia Sagrada, e a sua capacidade de liderar algo incrível. Um apóstolo, um homem que não só falava, mas o que ele falava, as coisas se cumpriam, aconteciam, os sinais seguiam o apóstolo Paulo. O homem que fundou igrejas, o homem que teve sob a sua liderança mentorados extraordinários. Um deles, o próprio jovem Timóteo. Então foi um homem que marcou com a sua liderança. E depois, por que não falar de Pedro? O homem que antes do derramamento do Espírito, era alguém que já havia recebido do próprio Cristo promessas extraordinárias, dizendo, olha, quando tu te converteres, rapaz, muita coisa vai acontecer através da sua vida. Depois, no final já, João 21, quando Cristo conversa com Pedro sobre a questão dele pastorear, dele liderar,
E Jesus questiona com ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? E ali estava próximo o que Pedro viveria da parte de Deus a partir de Atos capítulo 2. Então eu destacaria esses 3 homens. E o principal é o nosso Cristo Jesus. E falando desse Cristo Jesus, desse Deus em nós, na pessoa do Espírito, lendo o primeiro versículo de Atos dos Apóstolos, eu destaquei propositalmente as 3 palavras de algo que Lucas faz questão de mencionar. Ele diz: olha, Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Jesus então começou. E essa palavra começo, início, talvez poderíamos transformar para novidade, algo novo, começar. Foi algo que Jesus, quando começa o seu ministério, ele começa de uma forma extraordinária. A Bíblia diz que João Batista pregava junto ao mar da Galileia, ao Rio Jordão, batizando homens e mulheres arrependidos, porque ele anunciava o reino. E num determinado momento que João ministrava, à beira do Rio Jordão, Jesus aparece. O cenário muda, as pessoas olham e dizem: olha, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus se apresenta, as testemunhas visuais estão percebendo que quando Jesus chega o ambiente muda. E a Bíblia diz que ele se sente na necessidade de ser batizado. E nós já conhecemos essa passagem. A Bíblia diz que depois que Cristo desce as águas e ao imergir da água, a Bíblia diz que os céus se abrem. E foi visto uma pomba, o Espírito Santo, representado por uma pomba, desceu sobre Jesus. E ouviu-se uma voz que disse: esse é o meu filho amado, em quem o meu coração, a minha alma, se alegra, se compraz. Eu tenho satisfação. Esse começo de Jesus é algo muito impactante. O começo, o início, marcado pela própria autenticação de Deus acerca de algo que impactaria dali para frente milhares, incontáveis pessoas. E eu libero mais uma chave para a tua vida em nome de Jesus. Eu libero uma chave profética, dizer para você que o início do seu ministério será um início de impacto, será um início de transformação. Talvez você, como disse o pastor Rafael Lira, talvez você esteja com a sensação de que você foi jogado de paraquedas, alguém te colocou lá por um acaso, mas não, o Espírito Santo te colocou de frente desse smartphone ou desse computador, da tela desse computador, para dizer para você que não foi um acaso, é vontade de Deus. O Espírito Santo está testificando, está confirmando, está dizendo... E muita coisa que você não sabe o que fazer, o Espírito Santo vai começar a te dar visões, experiências. O teu início será de experiências, de visão. Deus vai dizer como, de que jeito, de que forma, apenas comece. O começar, apenas comece. É tipo assim: abre a sua boca que eu encherei. É extraordinário perceber como o céu tem uma dinâmica de trabalhar. Às vezes a gente espera recurso vir, a gente espera pessoas baterem nosso ombro, a gente espera as pessoas dizerem como tem que ser feito, qual a direção já está dentro de ti. O recurso já está dentro de você. Você tem a unção, você tem a graça. Isaías disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Não existe recurso maior do que esse. Então comece. Vai e faça. Vai lá e faz. Faz acontecer. Dê o primeiro passo. Na medida que você dá o passo, na medida que você caminha, na medida que você anda, as coisas vão acontecendo. Na medida que você anda, os céus vão se abrindo. Na medida que você se movimenta, os céus se abrem e o recurso vem. Faça apenas como Jesus
Primeiro pilar, comece. Faça acontecer. Não espere vir de ninguém, já está dentro de você. João disse: vós tendes a unção do Santo. A unção não virá, a unção já está em você. Perceba que Lucas escreve esse versículo num contexto de avivamento, de derramamento de poder, de revestimento, de autoridade. 1:7, ele diz: derramarei sobre vós. E esse Espírito já foi derramado. Apenas faça, comece. Segundo pilar, começou a fazer. Perceba que o fazer, o feito, antecede o ensinar. E aqui está a chave central de uma autoridade. Como se percebe a autoridade de alguém? Quando esse alguém domina o que ele fala. Quando se domina na prática daquilo que se fala, isso caracteriza a autoridade de alguém. E eu digo para você, na autoridade do nome de Jesus, que a sua realidade de liderança vai mudar. O Espírito Santo vai virar uma chave na sua vida, e que as suas experiências não serão experiências de alguém que contou para você, não são experiências de pessoas que tiveram autoridade no passado, pastores que a gente curva a cabeça, reverencia, respeita, que a gente aplaude, louva ao Senhor por tudo que fizeram, mas na verdade o que Deus quer é que tudo aconteça, seja feito a partir de ti. Virá de você experiência vivida, não serão experiências contadas, são experiências que você viverá na oração, no jejum, na leitura da palavra, na abertura de uma visão profética. Deus vai começar a fazer através das suas mãos. Perceba que a autoridade de Cristo, ou a autoridade dos apóstolos, não era apenas pelas palavras que eles falavam, mas eram palavras regadas de realizações. E eu creio que o que estiver alinhado com o reino, e quando tu abrir a boca, Deus vai confirmar com a realização, com a concretização da obra, daquilo que está saindo da sua boca. Uau, que extraordinário! Que extraordinário! Falar e ter o agir de Deus sendo chancelado com aquilo que está saindo da tua boca. Aonde você tocar as tuas mãos, aonde você tocar os teus pés, os céus confirmarão para a honra e glória do nome do Senhor. É o encontro, é o alinhamento do que está nas regiões celestiais, nas quais nós já nos assentamos em Cristo. Então, liderança que se posiciona e se alinha é a liderança que traz à existência as coisas que estão guardadas nas regiões celestiais, traz para a terra. É trazer para a terra aquilo que a palavra ir lá e fazer. Fazer acontecer, por que não? Por que não? Acreditar que através das suas mãos Deus ainda pode curar. Por que não acreditar que Deus através das suas mãos vai trazer rapazes, moças, jovens, adolescentes com crises internas, desordens emocionais, caos internos, pessoas com problemas familiares, problemas consigo mesmo, da não aceitação, da baixa autoestima, pessoas com depressão, com ansiedade. Jesus vai trazer, e quando Ele trouxer a tua presença, a tua palavra será como um bálsamo nesses corações. Você será, ou já está sendo, resposta de Deus para muita gente. Então comece e faça. O que nos falta às vezes é o encorajamento, é a coragem de ir lá e fazer. Às vezes está tudo muito claro, já sei o que tem que fazer, já sei o que tem que falar, já sei a direção,
mas o que te trava é a insegurança, é o medo. Mas hoje o Espírito Santo vai destravar isso da tua vida em nome de Jesus. Ele vai desbloquear isso. Eu vejo como se fosse aquilo que está represado, vai explodir para a glória de Deus. E vai transbordar de forma poderosa. Vai vir um encorajamento, sobre a tua vida, um encorajamento, uma força. Algo como se fosse uma explosão espiritual dentro de você. E quando isso explodir, você vai ver as obras sendo realizadas, porque Deus quer que você faça. Segundo pilar, faça acontecer, porque tu já sabe o que tem que fazer. Terceiro e último pilar de uma autoridade relevante: ensinar. O presbítero que domina muito bem sobre as questões do ensino falou da importância do ensino bíblico no seio da igreja. E eu fiquei muito feliz em ouvi-lo, porque ele trouxe não uma necessidade urgente de um ensinamento bíblico engessado. O ensinamento bíblico é arcaico. Veja, é possível você trazer algo novo sem perder a essência. Perceba que Jesus, como mestre, como líder, como Deus que ensinou aos homens, entre os homens, ele traz uma dinâmica de ensino poderosa. Algo em que os homens que dominavam toda a lei de Moisés, os escribas, os homens que tinham conhecimento sobre a lei, Jesus, quando traz uma palavra nova, ele traz algo que deixa os homens de boca aberta. Por quê? Porque era uma palavra nova, fresca. Era uma revelação, não era uma cópia. Era uma revelação. Era algo novo. E era algo tão poderoso, tão convincente, que os homens tinham que se render, dizendo, não tem como. Eles o tempo todo tentavam pegar uma falha de Jesus, mas não conseguia. Porque a palavra não vinha do intelecto humano. A palavra vinha do céu. Era uma palavra revelada. Era uma palavra rema, uma palavra de Deus. E eu profetizo que o Espírito Santo vai alinhar aquilo que está dentro de você, de competências, como já foi dito aqui, competências. Você tem competência para falar, então o Espírito Santo vai trazer uma revelação em cima daquilo que você já sabe, o domínio da fala, o saber transmitir, o saber se comunicar. O Espírito Santo vai usar isso, o ensino. E veja que o ensino de Jesus é o ensino que só vem depois do fazer. Eu acho isso interessantíssimo. Quando eu ensinava muito sobre discipulado, eu dizia para as ovelhas e para os discípulos, dizia, olha, a palavra discípulo, só para elucidar o nosso entendimento, é discípulo ao lado. Discipulado, discípulo ao lado do mestre. Você é líder. A forma mais impactante de você ensinar alguém é você demonstrar aquilo que você vive para quem caminha com você. Pregue ou ensine vivendo. Quando a gente vai para a parte do ensino na igreja primitiva, por que os homens que tinham essa habilidade de ensinar, de ser mestre, eles logo eram destacados e mantidos financeiramente pela igreja local, destacados só para ensinar? Eles, homens, eram destacados só para o ensino. Por quê? Porque a vida deles era o próprio ensino. E o Espírito de Deus não só vai te capacitar com uma inteligência espiritual, com uma sabedoria espiritual, mas como também vai fortalecer teu caráter, tua personalidade. Existem questões dentro de nós
que o Espírito de Cristo precisa moldar, tratar, curar, limpar, para que a nossa vida seja reflexo da glória de Deus. Todos nós, em algum momento, em algum estágio da vida, nós vamos precisar de uma manutenção espiritual. E essa manutenção espiritual pode ser na área emocional. Existem traumas que Cristo precisa tratar em nós, para que a glória de Deus seja refletida de uma forma melhor e maior. Existem sentimentos e ressentimentos em nós, que como líderes, Cristo precisa limpar dentro da gente, para que a gente possa tratar perdão. Existem falhas que precisam ser confessadas, para que possamos ser aperfeiçoados, e então termos autoridade de dizer, olha, já passei por isso, já venci isso, e se eu venci, você também vai vencer em nome de Jesus. Uma liderança que ensina e que prega com a sua vida, no seu jeito, no seu tempo, com o seu perfil, mas de uma forma mais marcante e poderosa. Então, em nome de Jesus, de tudo que você está recebendo aqui nessa conferência, de tudo que o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações, pegue tudo isso como ferramenta. Se tu está ligado realmente, você está com um caderno na mão, uma caneta na outra, está anotando tudo, está recebendo tudo, mastigando, degustando, porque o que está vindo aqui, irmãos, é coisa fresca do céu. A qualidade de cada mentor, de cada pregador, de cada pessoa que está ensinando aqui, de cada palestrante, é algo fresco do céu, para alimentar a sua vida, ferramentar a sua liderança, e Deus trazer algo diferente e novo. Estamos vivendo um desafio jamais visto antes. Essa pandemia veio para dar uma chacoalhada em muitas questões. E por que não tratar a nossa liderança na individualidade com Deus, para que possamos ser cheios, e não só cheios, mas transbordantes. É momento do secreto, é um momento de conversa no secreto com o Pai, e o Pai está com um desejo muito forte de derramar sobre a nossa vida, sobre mim e sobre você, essa capacidade de começar algo novo, de fazer e viver algo novo, e de ensinar, de passar, porque a sua liderança tem que ser uma liderança para a glória de Deus, uma passagem forte, extraordinária, revolucionária, e que vai deixar marcas, legados na vida de muitas pessoas, porque um dia, em algum momento, alguém vai te suceder, e quando alguém te suceder, assim como já aconteceu comigo e com todos nós aqui, você tem que deixar terra fértil, terra boa, bons frutos, porque o reino de Deus não para, ele é dinâmico, ele se movimenta, ele se desloca o tempo todo, e esse deslocamento, esse movimento, na minha perspectiva, na minha percepção e na minha visão, é dentro dessas três realidades: começar, fazer e ensinar. Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar grande e poderosamente. Que a sua liderança seja uma liderança fantástica em Jesus, na unção e na pessoa do Espírito Santo. Deus te abençoe.